Olá, meu nome é Alexandre Neves e hoje nós vamos estudar cálculo numérico com um método para pesquisa de raízes de funções. Então, aqui nós vamos começar a fazer análise pelo método gráfico, que é um grande problema que todos têm na hora de isolar as raízes de uma função, e consiste em fazer a separação das raízes para poder descobrir em qual intervalo que vai se encontrar a raiz da função. Então, nós temos que fazer a divisão da equação em duas partes, de tal forma que a gente encontra duas subfunções, uma de cada lado da igualdade. Então, se nós temos uma função f de x igual a zero, nós vamos buscar fazer a divisão de duas funções, uma f1 de x, que vai ter que ser igual a uma f2 de x. Então, exemplificando o que nós acabamos de falar, nós vamos resolver um exemplo bem simples, onde a nossa função f de x vai ser x ao quadrado menos 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? O primeiro passo é determinar o intervalo onde está compreendido a raiz da função. E aí nós temos que fazer as substituições de valores na função, os valores de x na função, para poder saber se há troca de sinal ou não. Então, com isso, fiz aqui uma tabela, onde eu substituí cada um desses valores, entre menos 2 e 2. Aqui você pode colocar quantos valores você quiser. Substituí o menos 2 aqui, encontrei um f de x igual a 2. Substituí o menos 1 aqui, encontrei menos 1. Então, percebe que nesse caso aqui, nós já temos uma troca de sinal. Então, se nós temos uma troca de sinal, com certeza aqui vai existir uma raiz da função. Continuando a substituição, quando eu substituo 0 na função, eu vou ter um valor de menos 2 como resultado final. Mesma coisa para 1 e para 2. E aqui eu posso identificar também que houve uma troca de sinal entre menos 1 e 2. Com certeza também nós temos aqui uma função localizada nesse intervalo, entre 1 e 2. A partir daí, o que você pode fazer? Você pode fazer a separação da função, como nós falamos anteriormente, de que forma? f de x igual a x ao quadrado menos 2. Vamos fazer a construção do gráfico, baseado nos valores da tabela, e como nós já havíamos percebido, na substituição, na troca de sinal, entre menos 2 e menos 1, nós temos aqui uma troca de sinal, ele era positivo, ficou negativo. Então, nesse ponto, nós temos uma raiz que forma a intersecção com o eixo y, com o eixo x, e a mesma coisa vai valer para o intervalo 1 e 2. Então, aqui eu também tenho uma intersecção no eixo x, então eu tenho uma raiz localizada nesse intervalo. Para isso, agora, nós podemos fazer também a separação igualando os valores de x a zero, ou melhor, os valores da função f de x igual a zero, e separando em duas partes. Então, a nossa função era x ao quadrado menos 2, eu vou fazer f de x igual a zero, então quem é meu f de x? É x ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2 igual a zero, vou isolar esse x quadrado, então eu vou ficar com x quadrado igual a 2. Então, aqui nós temos duas funções, uma função f1 de x e uma função f2 de x, onde nós podemos fazer a construção do gráfico através dessas duas funções que estão separadas. Então, percebe que aqui nós temos uma função quadrática, uma função de segundo grau, e aqui nós temos uma função constante, e o valor dela é 2. Com isso, nós podemos construir os gráficos dessas funções e observar também a mesma coisa que nós já vimos anteriormente, quando nós construímos o gráfico. Percebe que a função f1 de x seria a função x quadrado, e aqui nós temos a função f2 de x, que seria igual a 2. Esses dois pontos que nós temos aqui, são os pontos de intersecção, que é exatamente compreendidos naquele intervalo que nós tínhamos calculado anteriormente. Entre menos 2 e menos 1, nós temos uma raiz, e entre 1 e 2, nós temos a outra raiz, que está compreendida nesse outro intervalo aqui. Então, com isso, nós conseguimos isolar a função, e a partir daí nós podemos aplicar os diversos métodos que existem
dentro do cálculo numérico, dentro da disciplina de métodos numéricos, para poder determinar qual é a raiz da função. Isso daí você pode fazer com diversos métodos, nós vamos ver futuramente nas próximas videoaulas, né, quais deles nós podemos utilizar. E aqui eu vou deixar uma dica, né, onde o engenheiro de plantão vai advertir que nós temos aí as aulas com projetor multimídia, podem causar sono e não vão agregar valor nenhum ao aprendizado. Você está vendo um monte de pangaré dando aula aí, só usando Datashow, só usando o PlayStation deles aí, não estão explicando porcaria nenhuma. Então, aqui vamos deixar a dica e vamos dizer não a esta porcaria, né, que está sendo utilizada por esses professorzinho aí. Dá um like no vídeo aí e até a próxima.